Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete Online. Nós estamos aqui nos encontrando nessa sexta-feira com um dia lindo, o sol aqui esquentando a cidade maravilhosa, a cidade olímpica do Brasil e do mundo. Vamos realizar aqui na nossa cidade o mais importante evento esportivo do planeta. Temos que estar muito orgulhosos com isso. E o programa é apresentado pelo desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, nosso mestre, o nosso equilíbrio aqui entre os desembargadores Rogério de Oliveira, que ainda está doentinho, com problema no seu olho, mas que já semana que vem esperamos que ele esteja com o olho bem aberto, enxergando tudo, para iluminar os caminhos do programa Encontro com a Justiça, porque os ouvintes estão reclamando muito a ausência do desembargador Rogério de Oliveira. Mas ele está doentinho, em breve estará aqui conosco. E o desembargador João Batista Damasceno, que hoje está fazendo uma conferência importantíssima no Sindicato dos Engenheiros e dos Arquitetos. Programa hoje, vamos fazer um programa muito especial, muito interessante, com a administradora Zilma Ferreira. Zilma Ferreira, ela é diretora do Instituto Invespar, que tem a função, a missão de mobilizar, apoiar as iniciativas de responsabilidade social em que as empresas de um grupo atuam, articulando as ações e potencializando os resultados dos investimentos sociais. Vocês sabem, brasileiros e brasileiras, que nós estamos numa crise econômico-financeira, política, sem precedentes, e precisamos socorrer aquelas pessoas menos assistidas, aquelas pessoas que estão num processo de exclusão social, que vivem na periferia, que vivem nas comunidades, nas favelas, mas que têm um potencial muito grande. E essa é a missão do Invespar, descobrir onde estão esses projetos sociais, estimular, mobilizar e ajudar financeiramente ou através de orientações esses projetos sociais. Por isso, contamos com a participação dos nossos ouvintes que estão assistindo o nosso programa através do site www.redejuridicatv.com.br e podem participar do nosso programa através do telefone 35720760. Muito bom dia, Zilma Ferreira, uma satisfação muito grande ter essa parceira aqui de longa data para falar sobre a missão do Invespar e qual é o seu trabalho junto com o terceiro setor para alimentar, estimular políticas públicas aos mais necessitados. Bom dia, Zilma. Bom dia, doutor Ciro, doutor Antônio Carlos Esteves, a Márcia, a todos os ouvintes. Um enorme prazer poder começar essa manhã de sexta-feira com esse sol lindo de outono, na presença de pessoas tão importantes e engajadas para a causa que nós aportamos. Me permita fazer só duas retificações. A minha diretora chama-se Cláudia Genon. Hoje eu faço a gestão do investimento social privado do Instituto Invepar. A Cláudia, por questões de saúde, infelizmente não pôde estar conosco, mas é uma pessoa que está muito à frente dessa bandeira, dessa causa, junto a todas as empresas do Grupo Invepar. Basicamente, o convite veio para a gente tentar enviar uma resposta para uma pauta. Como a gente supera as dificuldades econômicas para que o terceiro setor continue alimentando as políticas públicas. Eu já até brinquei com o doutor Ciro mais cedo que essa fórmula mágica a gente não tem. Mas o que a gente pode contribuir com vocês é contar um pouco da nossa experiência ao longo desses anos com relação à questão do relacionamento comunitário com as comunidades que são vizinhas dos nossos entornos. Então, só para contextualizar, a Invepar é uma empresa de infraestrutura de transportes. Atualmente, são 12 empresas no grupo,
Especialmente, acredito que o nosso foco fique no Rio de Janeiro. Nós temos a linha amarela, a Lanza, e a operação do metrô Rio, mais próximo da gente. Em breve o VLT, a Via Rio, e temos também a operação na concessionária Rio-Teresópolis. E quais são os projetos apoiados pela Invepar? Quais são os projetos que estão em andamento e que com resultados concretos através da Invepar? Pelo Instituto, a gente criou uma metodologia de buscar esses projetos nas pontas. Nós não realizamos projetos, esse não é o nosso objeto, porque tem muita gente boa nas comunidades, nos nossos entornos, com capacidade de desenvolver iniciativas. Basicamente, o Instituto Invepar tem um foco específico temático que a gente considera fundamental para o desenvolvimento socioeconômico desses territórios. Então, hoje, o nosso holofote vai para as crianças e adolescentes, através do esporte, da educação e da cultura, da cultura e do meio ambiente. Então, a gente tem que segmentar algumas questões, porque não dá para abraçarmos todas as causas. Então, o nosso foco vai diretamente para essas questões. O que a gente promove dessa forma é, ao identificar via edital de seleção, todos os projetos obrigatoriamente partem de um princípio. Eles se inscrevem no edital público, que é feito bienalmente. De outubro a novembro do ano passado, nós fechamos a 3ª edição e recebemos um número recorde de inscrição, cerca de 300 inscrições. Algumas empresas do grupo entram nesse processo, basicamente porque o recurso do Instituto é oriundo de duas formas. O recurso, parte de recurso direto das empresas do grupo e um grande esforço de potencializar os recursos incentivados, especialmente no que tange ao ISS do Rio de Janeiro e ao imposto federal pela Rouanet e a Lei Federal do Esporte. Nesse sentido, a gente tem para 2016 foram selecionadas 46 projetos, obrigatoriamente assistindo essas comunidades vizinhas do nosso entorno. Muitas vezes as pessoas, poxa, mas eu estou em Campo Grande. O nosso recurso é finito, então, necessariamente, a gente precisa priorizar nossa área de atuação. Com a entrada da concessionária, de alguma forma, a gente impacta aquele entorno e também sofre o impacto de lá para cá. A gente entende que estar próximo dessas comunidades tem duas questões fundamentais. Quando a gente procura organizações do nosso lado, as organizações vizinhas, por quê? Além de contribuir com o recurso financeiro, a gente consegue dar um apoio técnico, que basicamente funciona de que forma? Hoje a gente disponibiliza um recurso para uma organização que está legalmente constituída, com todas as dificuldades que elas vivem. Elas têm que cumprir algumas regras básicas, porque tem um acordo de parceiros ali nesse instrumento. E operam esses focos temáticos que eu coloquei agora: educação, meio ambiente, esporte e cultura. Vamos dar um exemplo concreto aí. Essa Companhia Fábrica de Cultura. O que faz essa Companhia Fábrica de Cultura ali no Morro da Família, lá em Água Santa? Essa linha de projetos foi do edital passado. O Morro da Família, para vocês situarem, quem é do Rio de Janeiro fica mais fácil de visualizar. A Praça do Pedágio da linha amarela. Quando você está vindo no sentido centro-barra ou barra-centro, você, de barra-centro, olhando para a direita, é aquela localidade. Ali foi um grupo de jovens, ela não vai passar, acabou não sendo apoiada esse ano, porque a gente faz girar essa roda, oxigenando esse processo. Mas a Fábrica de Cultura do Morro da Família trabalhava com questões do teatro. É um projeto um pouco menor, ele trabalha a questão da inclusão cultural com os jovens daquela comunidade, promovendo um acesso à cultura pelo viés dos espetáculos teatrais. Administradora, para que o nosso ouvinte possa entender com precisão o que nós estamos tratando, eu queria saber, há algum resultado objetivo da execução de algum desses projetos? Eu vou ter que falar, eu não ia trazer essa seara, mas assim, é muito pertinente, desembargador Antônio Carlos, porque o nosso foco, vou levar um clássico do esporte. O nosso objetivo não é trazer a capacitação de atletas. O nosso trabalho no esporte é educacional e, no máximo, participação em lazer. Existe um projeto na favela da Chacrinha, ali próximo da linha amarela, chamado Badminton, da Associação Miratos de Badminton.
Desde sempre a gente apoia esse projeto, já há alguns anos. Explica um pouquinho o que é badminton, que outro dia eu ouvi uma propaganda dizendo que é o segundo esporte mais praticado no planeta. Eu nem sei o que é isso. Explica para os nossos ouvintes o que é. Eu não estou sozinha nessa história, porque eu também falei, gente, o que é o badminton? E rapidamente fui estudar o que era o badminton. Nada mais é do que, eu não sei se eu vou falar besteira, mas um parente próximo do tênis, né? Só que com peteca. Aí eu fui me aventurar a brincar de jogar badminton com as crianças de 5, 6 anos do projeto. Óbvio que eu tomei uma surra e saí dali, assim, acabada. Mas o grande legado desse processo foi que, sem pretensão de criar atleta de rendimento, nasceu a nossa melhor proposta para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a modalidade masculina, o Brasil tem uma vaga. E vou ter que dizer o nome da figura. O nosso atleta é o Igor Coelho. Eu falo nosso porque a gente está ali junto, ajudando todo esse processo. O Igor é o N1 do Brasil. Salvo engano, em maio vai ser dada a palavra final para a verificação da ocupação ou não da vaga dele, mas é a maior esperança que a gente tem, é esse jovem que deve estar com 20 anos de idade. E assim, a gente fica numa torcida absurda, porque é nascido e criado na favela da Chacrinha. O gestor desse projeto é o pai dele, Sebastião de Oliveira. Ele tem uma história belíssima, ele foi ex-aluno da FUNABEM, doutor Ciro. E o grande legado dessa história é que ele diz o seguinte: eu quero devolver um pouco daquilo que eu tive na unidade. Teve um professor de educação física que tentou orientar o caminho que ele deveria seguir. Porque senão ele fala, hoje eu não sei onde eu estaria nessa situação. E com o tempo, ele tinha uma casinha lá no Morro da Chacrinha, na favela da Chacrinha, um terreno de barro. Se vocês pegarem, existem vídeos no YouTube sobre o badminton da Chacrinha. As crianças jogavam com sandália de dedo, limpando a água para poder jogar. Esse processo veio crescendo ao longo do tempo. Um grande barato foi a nossa possibilidade de instruí-lo para inscrever a iniciativa. Isso é super importante falar para os ouvintes. A gente muitas vezes começa um apoio pequeno direto, dinheiro de caixa das operações, né, que passa para o Instituto Invepar. Ao longo do tempo, eles inscrevem os projetos nas leis de incentivo e conseguem benefícios melhores. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Hoje entrevistando a administradora Zilma Ferreira, falando sobre os projetos sociais do Invepar.